Olá, seja bem-vindo. Nessa videoaula a gente vai aprender aqui os conceitos básicos, né, para a gente poder fazer empacotar o nosso servidor Horse dentro de um container, né? Você deve ter escutado bastante aí falar sobre containers e é uma boa prática hoje a gente utilizar esses containers como uma forma aí mais boas práticas, né, na distribuição dos nossos serviços, tá? O Linux ele possui aí o serviço, o esquema, né, o estilo de trabalho com containers já há bastante tempo, e o que tem feito bastante sucesso agora é o Docker, né? Então a gente tem ouvido falar bastante aí de Docker e a gente vai ver um pouquinho sobre o que é e como fazer funcionar o nosso Horse dentro de um container Docker, né? Então, basicamente, um container, né? Quem está acostumado a criar, por exemplo, uma máquina virtual e emular algum servidor ali, seja Windows, seja Linux, né? A gente tem alguns problemas de performance aí em relação a máquinas virtuais por conta que a gente usa um pouco de recurso aí do equipamento, né? Então, em servidores hoje como Amazon, Azure e Google Cloud, você pode colocar containers, né? Criar aí containers dentro desses serviços, e esses containers você pode executar qualquer tipo de serviço, tá? Você pode montar um servidor de aplicações, um servidor em Apache, um servidor em Nginx, um servidor só para banco de dados. Não é muito comum um banco de dados ser usados em Docker, mas enfim, é possível fazer, criar vários cenários utilizando aí containers, tá? No Windows, você precisa de um Windows Pro para você poder fazer essa aula de hoje. Então, o Windows tem que ser um Windows Pro para poder você fazer a instalação do Docker e aí criar as suas imagens, tá? Então, eu já tenho ele instalado aqui, ó. Esse daqui é o Docker, né? Então a gente tem aí containers e aplicações, imagens, né? As imagens de alguns containers que eu tenho instalados aqui no meu equipamento, né? Os volumes que são pacotes, né? Pequenos pacotes aí do nosso container que eu posso executar. Então, basicamente, só para você entender mais ou menos, eu tenho aqui, por exemplo, 2 containers instalados no meu equipamento, né? Para eu não ter, por exemplo, um servidor de banco de dados Postgres, eu tenho um container aqui onde o servidor do Postgres está instalado aqui dentro. Então, na minha máquina host, na minha máquina principal, o Postgres não está instalado. Então eu subo aqui, toda vez que eu vou fazer algum teste com Postgres, eu subo esse container. Isso é extremamente rápido, porque são máquinas em Linux, né? Máquinas muito compactas em Linux. Então eu subo e automaticamente essa máquina, né? Esse container aqui, ele já tem ali todas as configurações prontas para rodar o Postgres. Aqui eu tenho, por exemplo, um do Firebird também, né? Eu poderia ter MySQL, SQL Server, eu poderia ter um container aqui do Redis, poderia ter do Apache, enfim, né? Posso ter aí diversos containers diferentes com as configurações daquele serviço que eu quero executar. E o nosso serviço Horse, ele pode ser empacotado dentro de um container, tá? Esses containers a gente geralmente cria uma imagem dele, né? É como se fosse uma foto dos requisitos básicos que você precisa para para aquele serviço que você vai rodar. Então imagina aí, quando você instala o Windows na sua máquina, você tem um CDzinho, você tem um pendrive de boot ali, né? Então um CD, por exemplo, quando você extrai a imagem do CD, você tem ali todos os requisitos, todas as informações, todos os arquivos básicos para poder instalar um Windows. Tá tudo ali dentro, compactado dentro de um CD. Mesma coisa, mesma ideia, é a ideia do container, né? Da imagem daquela máquina. Então, na hora que você faz essa criação dessa imagem, você pode colocar os requisitos, né, fazer a pré-instalação daquilo que você precisa executar. Um exemplo disso, né, digamos que eu precise aí
criar um container, tá? Uma imagem que eu precise levantar um Linux, um Ubuntu, por exemplo, expor uma, duas portas ali e fazer a instalação do meu Horse lá dentro. Tá? E fazer com que na hora que eu termine de levantar esse container, esse meu servidor Horse entre em ação. Tá? Então, basicamente é isso que a gente vai fazer aqui. Então, nessa imagem, a gente coloca todos os pré-requisitos ali necessários. Então, para você fazer esse trabalho, o que a gente precisa, né? Buildar, criar um arquivo que contém a receita, né? Digamos assim, a receita dos requisitos que serão instalados dentro dessa imagem, tá? Esses arquivos, você pode criar um arquivo com o nome padrão, Dockerfile, sem extensão, ou você cria um arquivo e põe uma extensão para ele, você vai colocar isso num diretório ali da imagem na hora que você for buildar essa imagem. A gente vai construir, a gente vai empacotar o Horse dentro de uma imagem compatível aí com o Docker. Tá? Para você fazer a instalação do Docker, você vai precisar dele instalado, evidentemente, na máquina. Você vai entrar aqui em docs.docker.com. Aqui você vai clicar em Download e Instalação. Ele é um pouquinho grande aqui, evidentemente eu não vou fazer a instalação agora, já tenho ele instalado. Tem algumas versões aqui, ó, Mac, Windows e Linux. Tá? A documentação é bem interessante aqui, bem detalhada, então você pode estudar toda a documentação aqui do Docker e utilizar para você poder criar suas imagens, tá? Então a gente vai ver aqui o básico do Docker para poder montar a nossa primeira imagem, beleza? Feita a instalação, ele vai rodar aqui na janela, no prompt no relógio do Windows aqui, né? Então eu vou dar 2 cliques nesse, parece uma baleiazinha aqui, e é realmente uma baleiazinha, né? O ícone aí do Docker. Ele vai abrir essa janela aqui, tá? Então aqui você pode gerenciar visualmente as imagens, né? Os containers que você baixou, que você fez a instalação e as imagens que você tem aí instaladas no seu equipamento, ok? Então, ó, basicamente, se você for aqui no prompt do DOS, eu vou abrir um terminal, tá? Vou dar um clear aqui. Então, se você vier aqui digitar Docker e dar um Enter, ele vai executar aqui, ele vai mostrar um help, tá, de todos os comandos do Docker aqui no prompt do DOS aqui, tá? Então ele vai te mostrar aqui toda a documentação, enfim, tudo que é necessário, quais os comandos, né? Enfim. Aqui a gente vai usar basicamente o build, né, para poder gerar a nossa imagem. E a gente vai usar também o run para rodar essa imagem, tá? Ele está aqui mais abaixo, tá? Então eu posso dar um run no nome daquela máquina que eu quero, naquele container, né? A gente não pode ficar chamando de máquina, porque não é uma máquina. A gente pode dar um run, ou a gente pode ainda dar um start, né? E tem outros comandos aqui que a gente não vai conseguir entrar em detalhes nessa aula. Então eu vou dar um run e ele vai executar então o nosso container. A gente vai conseguir fazer acesso àquele nosso Docker, naquele nosso servidor Horse dentro do Docker, tá? Então, ó, primeira coisa que a gente vai ver aqui é o seguinte: como que a gente prepara a nossa aplicação, o nosso Horse, para funcionar dentro do Docker, tá? Nada de muito especial, né? O que você vai precisar fazer é buildar ele para Linux, então você vai precisar assistir aí as aulas de como fazer a instalação do SDK do Linux dentro do Delphi, etc, né? Então você vai fazer toda aquela configuração e depois fazer o build do seu servidor, né, para o Linux, tá? Como se fosse fazer uma compilação normal para Linux. Eu vou abrir aqui vou dar um add existing, que eu já tenho um exemplo aqui. Então eu vou pegar ele aqui na minha pasta de exemplos. Vou pegar aqui o meu REST, vou pegar backend, vou pegar ele aqui, ó, Horse Docker, tá? Eu criei aqui uma pastinha, um projeto dentro de uma pastinha chamada Adriano _test. Eu tenho o meu projeto chamado Horse Test, tá? Poderia ser lá o projeto que a gente criou inicialmente lá no início do nosso curso. Então é um projeto Horse normal, eu estou usando Johnson aqui,
criei alguns endpoints no próprio DPR, tá? E criei aqui, coloquei ele para rodar na porta 9050. Perfeito? Tranquilo, nada demais aqui. Você vai precisar buildar esse cara para o Linux, né? Então você vai ter que usar aqui fazer a configuração do Linux dentro do seu Delphi, vai buildar ele normalmente e ele vai gerar para você um arquivo. Deixa eu abrir esse arquivo rapidinho, né? Não tem nenhum grande segredo. Então ele vai gerar para a gente um arquivo lá padrão do Linux, né? Então vamos pegar aqui o REST backend, vou pegar aqui o Horse Docker. Na minha pasta aqui, ele vai gerar um Linux 64, né? Dentro de debug, e eu tenho aqui o meu arquivo. Esse aqui é o servidor Horse, que vai ser executado dentro do meu Docker, tá? Então tá aqui o arquivo. Então esse arquivo a gente vai fazer a cópia dele dessa pasta para dentro da imagem Docker, tá? Na pasta raiz aqui, eu vou deixar esse arquivo Dockerfile, que é a receitinha de bolo ali, eu vou deixar esse arquivo já pronto aí como exemplo para você, tá? Eu vou abrir o meu Visual Code e eu já tenho esse arquivo aberto aqui, tá? Ele, obviamente, tem uma documentação para ser lida, tem bastante coisa aí para você aprender, mas basicamente, esses aqui são os comandos mais simples para a gente executar. Eu tenho dois exemplos aqui, um exemplo em preparando esse ambiente para Linux, né, com Ubuntu aí, e preparando esse mesmo ambiente aqui, só que para Windows. Você pode ter também máquinas Docker, tá, containers Docker, sendo executados no Windows. Aqui eu estou usando o Windows, o Server Core, né, do Windows. Não recomendo fazer uso de containers em Linux, porque eles são maiores, né, o arquivo fica maior, e também tem mais coisa para você configurar aí, dependendo da versão que você precisa subir aí do Windows. Tá? Mas aqui está a receitinha básica para você entender. O que a gente começa falando aqui? Ó? Primeira linha de configuração, que é o from, de onde ele trabalha aqui com uma espécie de herança, digamos assim. Né? Então aqui eu estou dizendo que eu vou criar uma máquina Linux, tá? Ubuntu 18.04, ok? Isso aqui você encontra depois lá nos arquivos aqui, ó. Se a gente observar aqui, existe um Docker Hub, tá? Deixa eu colocar ele aqui, ó. Docker Hub. Aqui no Docker Hub você encontra milhares de imagens já prontas de vários serviços aí que você pode utilizar no seu dia a dia, tá? Então você pode, a partir de agora, se você quiser, começar a estudar Docker e passar a usar somente imagens Docker no seu computador aí, tá? Depois eu vou abrir aqui para você ver com calma. Aqui eu estou dizendo, né, como eu falei, estou dizendo que eu estou criando uma máquina, um container com a máquina, com um sistema operacional Ubuntu 18.04. E aqui no run, nessa linha run, eu vou dizer quais são os comandos que eu preciso executar, quais são os requisitos básicos para eu executar e fazer com que esses requisitos sejam instalados. Aqui eu estou dando basicamente um apt-get update. Eu estou atualizando, né, o meu Ubuntu, então na hora que ele termina de baixar uma imagem vazia aqui do Ubuntu 18.04, eu faço um get, eu faço um upgrade na distribuição Linux, estou instalando aqui, ó, o CURL, ou cur, como alguns usam, né, a nomenclatura, e estou mandando ele dar um auto clean, um auto remove nos arquivos que ele baixa aí, temporários, para poder fazer essas instalações. Então, nada mais são do que comandos em Linux. Então, qualquer outra coisa que você precisar instalar aí, você vai colocar aqui nessa receitinha de bolo. Então, se eu quisesse, por exemplo, sei lá, instalar o editor de código o editor de textos do Linux, eu poderia dar um apt aqui e instalar, fazer um install Nano, por exemplo, né, um dos editores aí do Linux, Nano, VI, Cat,
Vim, né? Enfim. Ah, preciso instalar também, sei lá, NetTools, né? Algumas, algumas ferramentas aí, algumas ferramentas de rede do Linux, tá? Nesse caso aqui, para rodar esse servidor Horse, eu preciso basicamente fazer os updates e instalar o curl, só isso. Feitas essas instalações, o Linux, né, na hora que estiver subindo, eu estou dizendo para ele que eu quero copiar, né, esses arquivos, tá? Os arquivos que estão nesta pasta aqui, para esta pasta dentro do Linux. Então é o seguinte, a regra aqui é bem simples, tá? Lado esquerdo é a sua máquina host, então no meu caso aqui é o Windows, né? Então eu estou copiando aqui de uma pasta no Windows, espaço, e o próximo à direita aqui é a pasta Linux, tá? Então eu estou copiando aqui, eu vou copiar o que eu encontrar dentro da pasta debug, eu vou copiar para o sr/sbin. O que tem nessa pasta debug? O meu arquivo de execução lá do meu servidor Horse, tá? Próximo comando, arg, aqui eu estou criando um argumento aqui que vai ser a porta, que vai ser no caso aqui é 9050, e é a porta que vai ser utilizada aqui para poder rodar o meu servidor Horse, tá? Eu poderia criar aqui também como env, tá? Existe um outro comando aí que é o env. Se você estiver usando no Visual Code, o Visual Code dá alguns exemplos para vocês. Aqui o env é relacionado a ambiente, né? Environment. Então se eu quisesse de repente alterar essa porta 9050 depois que a minha imagem Docker já está levantada, eu poderia simplesmente utilizar o parâmetro "-z" na linha de comando para poder trocar essa porta. Nesse caso aqui ela vai ficar fixa aí como 9050. E eu estou expondo aqui, ó, expose, eu estou expondo essa variável que eu acabei de criar aí, que é a minha porta, tá? Aí, ó, o último comando aqui é o entry point, tá? Aqui, entry point espaço, eu tô dizendo que eu quero executar o arquivo horse underline test, que é o meu executável do Horse, que está direcionado, tá dentro dessa pasta aqui, o sr/bin/sbin. Ou seja, ele vai, em resumo, né, baixar uma imagem do 1804, se essa imagem ainda não estiver na minha máquina host, vai instalar o que eu pedi para instalar dentro dessa máquina Linux, dessa distribuição Linux, tá? Vai copiar os arquivos necessários do meu servidor Horse, vou expor aqui a porta e vou dizer para ele, ó, assim que você terminar, você executa esse arquivo que vai estar lá dentro dessa máquina, tá? Então basicamente é isso, tá? Se fosse em Windows, eu estou dizendo aqui que eu quero uma imagem do Windows nessa versão aqui. Então, ó, eu esqueci de falar, né? Aqui é o nome do sistema operacional e aqui a versão dele, tá? Então aqui eu estou colocando a imagem, né? Onde está essa imagem aí, ou no caso do Windows a gente fala exatamente onde está a imagem, né? Depois você pode procurar na internet esses caras lá no Docker Hub. Tem isso, tá? E eu estou dizendo que eu quero essa versão aqui. Aqui eu estou usando o comando copy do próprio Windows, né? Entre colchetes, porque eu tenho aqui mais de uma pasta, né? Então eu estou dizendo para ele o seguinte, eu quero copiar esse executável aqui, dessa pasta, com esse nome aqui. Então ele vai copiar do meu host, do meu Windows para dentro do container Windows que eu estou criando aqui. E estou usando o cmd, né, o comando de execução, aí, o cmd do prompt do Windows, para executar o meu horse underline test. Tá? Aqui eu não estou instalando nenhum tipo de informação, nenhum tipo de serviço a mais no Windows, enfim, tá? Não é necessário, tá? Essa distribuição aqui, essa versão do Windows que eu estou usando já tem tudo que eu preciso, ok? Então, ó, vou salvar essa imagem e aí eu tenho que executar, né, o docker build, o comando docker build, dizendo para ele executar esse arquivo dockerfile, tá? E tem alguns parâmetros que a gente vai precisar usar. Eu vou aproveitar que eu estou dentro do Visual Code já, eu abri aqui uma seção do terminal,
Se você não sabe abrir, basta clicar aqui no terminal, New Terminal, tá? Ou Ctrl Shift o acento aqui. Eu já estou com o terminal aberto, vou jogar ele aqui para cima e estou dentro naquela pasta do meu projeto, tá? Então aqui C exemplos curso, né? REST básico, back-end dentro do projeto aqui que eu criei lá, Horse Docker, tá? Vou dar um ls aqui, ó. Dar um clear para limpar, dá um ls. O que eu tenho lá é o arquivo, a minha pasta Adriano underline test e um arquivo Dockerfile, tá? Como é que eu vou executar, como é que eu vou criar essa imagem Docker agora? Vou colocar aqui, ó, o comando é basicamente Docker build e mais alguns parâmetros. Então vamos lá, Docker build -t, tá? E vou colocar aqui o nome dessa imagem que eu quero criar, o nome que eu vou buildar e dar um nome para essa imagem, tá? Eu vou dar um nome para ela aqui, Adriano ASR Santos, eu já vou explicar o que é ASR Santos, tá? Barra, e o nome eu vou colocar aqui Horse Test, tá? Horse Test. Esse aqui é o meu usuário lá no Docker Hub, tá? Então na hora que você entrar no Docker Hub, você cria uma conta sua lá e você pode armazenar, isso aqui é como se fosse ali um Git, né? Se você está acostumado a usar Git para fazer gestão do seu código-fonte, é como se fosse um Git, é como se fosse um GitHub, tá? Então você pode usar o Docker Hub para você guardar essas imagens, tá? Qual que é a vantagem disso, Adriano? Primeiro, você gerencia a versão dessa imagem que você está criando, e segundo, você pode, lá no seu Dockerfile, tá? Se um dia você precisar, você pode criar um novo Dockerfile, e aqui você pode herdar da sua própria imagem, né? Então, se você já tem aí, acabou de criar a imagem, ela já está bonitinha, redondinha, está tudo legal, e você precisa criar outras imagens, outros containers, você pode herdar da sua própria imagem. Então aí você já tem o básico para executar e você pode colocar alguma coisa a mais. Então tem algumas vantagens legais aí, tá? Então vamos entrar lá no Docker Hub para te mostrar rapidamente, ó. Vou mostrar aqui Docker Hub. Vou dar aliás, sign in, na verdade, né? Eu estou no sign up aqui, na verdade, tá? Então você vai criar uma conta aí, ó. Vou logar aqui com a minha conta. Você vai perceber que o usuário da minha conta é ASR Santos, tá? Então é o nome da minha imagem lá, vou colocar ASR Santos barra um nome para ela, uma convenção aí, tá? E depois eu posso enviar essa imagem aqui para dentro desse Docker Hub, ter todas as suas imagens gravadas aqui, tá? E fazer inclusive o controle de versão. E aí você pode publicar isso ou deixar como privado, você vai notar que tem public e private, e você pode colocar para sua equipe, né? Ó, eu criei uma imagem para o nosso serviço XPTO do cliente e tal. A imagem está pronta, entrem lá e façam a imagem para vocês testarem o sistema. Então é bem legal, é bom você estudar Docker porque está bastante em ascensão, bastante em evidência, e é importante você conhecer mais esse recurso, tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Aqui você pode criar o repositório, né? Então eu vou criar um repositório aqui chamado, vou colocar com o nome lá da minha imagem, tá? Vou colocar como, deixa eu voltar aqui novamente, Horse Test, vou colocar Horse Test 2 aqui, tá? Vou dar um clear novamente, porque eu... Aqui, ó. Docker build -t ASR Santos barra do Horse Test. Vou colocar aqui underline 2, tá? E vou lá e vou criar esse repositório. Vocês já vão entender aí, tá? Então, Horse underline teste 2. Você pode colocar na descrição teste do curso. Vou colocar ele como público, vou dar um create. Ele vai criar para mim aqui
essa imagem. Se eu for aqui na versão em desktop, provavelmente em algum momento aqui, eu não baixei ainda essa imagem, então ela não vai aparecer aqui ainda, tá? Mas depois, com o tempo, na hora que você fizer o primeiro build, né, ela vai aparecer para você aqui, então você pode levantar a sua imagem aqui. Então vai coincidir com o meu usuário que eu coloquei aqui, ASR Santos, tá? Então criei aqui e vou fazer agora o build dessa imagem. O último parâmetro aqui, espaço, ponto. Se você não trocou o nome do arquivo padrão do Docker, colocou como Dockerfile, na hora que você coloca o pontinho, o próprio comando docker build vai identificar que tem nesse diretório esse arquivo. Se você trocou o nome, colocou um nome especial, basta você colocar o nome desse arquivo. Tá? Então vou colocar aqui com um ponto. Deixa eu só colocar ponto aqui, vou dar um Enter. Ele vai buildar para a gente essa imagem, tá? Você vai notar que ele vai fazer aí o build. Talvez ele demore alguns segundinhos aí para começar. Ele vai baixar a imagem do Ubuntu 18.04 ali, né? Vai fazer a transferência. Você vai notar aí load metadata for docker.io. Né? E aí a imagem, tá? Então nesse docker.io library você tem algumas imagens ali do Docker, tá? Então você só aguardar ele fazer o download e completar o build da nossa imagem. Já deu um pull token ali, já baixou algumas coisas relacionadas necessárias aí para nossa imagem, tá? E é deixar ele fazer, daqui a pouco ele já termina aí pra gente, tá? No meu caso aqui, ocorreu, né, um erro, provavelmente porque eu não abri o terminal aqui dentro do Visual Code em modo de administrador, né, com autorização suficiente para fazer download desses arquivos, etc. Então ele deu um errinho para mim aqui. Eu executei aqui novamente o comando, só que dessa vez num prompt do Windows Terminal, e em modo de administrador, para dar permissão para ele poder fazer o download dos arquivos, né? Então, se por acaso acontecer no seu caso, basta rodar o mesmo comando aqui num prompt do DOS e beleza, né? Muito bom, você vai notar aqui que ele construiu para mim, né? Criou aqui a minha imagem, tá? E agora eu posso, por exemplo, executar essa imagem. Tá? Eu vou executar ela diretamente aí da minha máquina, a gente vai usar o Docker Run. E posso também utilizar o Docker Push para poder enviar essa imagem para o meu Docker Hub. É o que a gente vai fazer agora. Vou gravar essa imagem, fazer ele subir essa imagem lá para o nosso Docker Hub, para a gente poder entender aí como é que funciona, ok? Vamos lá? Bom, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Docker Push. Vou colocar aqui o meu usuário do Docker barra o nome da minha máquina. Então, da minha máquina, não, do meu repositório, né? Horse test underline 2. Se eu não errei nada, é isso aqui. Vou dar um Enter. Ele vai mandar então essa imagem lá para o meu Docker Hub, tá? Então você percebe que ele está fazendo um upload aí para o Docker Hub, tá? Isso é legal porque você pode, né, como eu falei, tanto criar aí as suas suas imagens, né, com algum tipo de configuração que você precise diariamente. O meu caso aqui, por exemplo, Firebird, eu preciso testar as aulas dos meus cursos com Firebird. Então eu poderia criar minha própria máquina, minha própria imagem, meu próprio container com Firebird. Como já tem pronto lá no Docker Hub, então eu baixo de lá de alguém que criou aí em alguma parte do mundo, tá? Do mesmo modo eu poderia criar alguma coisa tanto para os desenvolvedores da minha equipe quanto para qualquer outra pessoa. Poderia deixar aí uma imagem pronta aí para qualquer um baixar em qualquer lugar parte do mundo, aí, tá? Então se a gente olhar agora o meu Docker Hub lá, então a gente vai ver o seguinte, ó. Aqui é o meu repositório, vou diminuir um pouquinho o zoom e vou dar um refresh aqui, um recarregar,
e você vai notar aqui que ele vai trazer aí a nosso repositório atualizado, tá? Então aqui, ó, latest, tá vendo? Então esse aqui é que eu acabei de subir essa imagem, né? Então aqui tem essa imagem, todas as informações, como usá-la, enfim. Então ele já fez aí, mostrou aqui o Dockerfile, né? Enfim, então eu tenho aí a minha própria imagem agora. E se eu precisar um dia fazer uso, né? Fazer uma imagem baseada na imagem que eu acabei de criar, basta utilizar esse cara lá no from, né? Lá naquele Dockerfile, from, e esse cara aqui ele vai fazer o download dessa imagem já pronta, do jeito que ela está aí configurada no meu computador aí, tá? Então por isso que é interessante você ter esse Docker Hub, criar sua conta lá e fazer uso dela, beleza? Então criei aqui, vou dar um clear. O que você vai notar de diferente agora também? Se eu for aqui no meu Docker for Desktop, você vai notar aqui, ó, em imagens, ele já pegou aqui, ó, a imagem, né, que eu criei lá. Então eu tenho uma imagem minha lá, né? Então ele já fez isso para mim, tá? Então já mostrou aqui a imagem. A partir dessa imagem eu posso executar, eu posso utilizar aqui essa janela do Docker for Windows e dar o run diretamente por aqui. É interessante você aprender os comandos, tá? Porque é mais intuitivo aí também algumas coisas que a gente precisa configurar. Então vamos fazer aqui o Docker Run. O que a gente precisa colocar? Docker Run tem alguns parâmetros que eu vou explicar para vocês, tá? Mas é legal, se você for estudar mais a fundo, basta você colocar Docker, o nome do comando que você quer executar, -- help, e ele vai dar uma lista ali de informações relacionadas a esse comando, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, Docker Run -d. O -d significa de desatachado, tá? Então ele vai rodar essa imagem ali, vai gerar um container para ela e vai rodar desanexado do nosso prompt do terminal aqui, tá? Em alguns momentos eu vou precisar do Docker -it. O -it é um modo interativo. Significa o quê? Eu consigo entrar no container Docker, é uma máquina Linux, tá rodando ali, né? Uma distribuição Linux, e eu consigo entrar no container e trabalhar modo terminal, e, por exemplo, ver se os arquivos foram copiados, dar um ls, né? Enfim, fazer algum tipo de instalação de alguma coisa que faltou, enfim, a gente consegue entrar na máquina Linux através do Docker Run it e o nome da nossa máquina, tá? Nesse caso aqui eu vou colocar o desatachado, tá? O próximo aqui é o parâmetro da porta, tá? É importante o seguinte, a gente vai ter que mapear uma porta do meu host, da minha máquina Windows aqui, apontando essa porta para a porta que vai ser utilizada dentro do container. Nesse caso, a gente vai mapear a porta 9050, né? Que é onde a gente definiu lá no nosso arquivo que vai rodar o nosso container. Então deixa eu descer um pouquinho aqui, ó. Eu estou dizendo que é a porta 9050. Então do meu equipamento host aqui do meu Windows 10, eu vou fazer um mapeamento da 9050 para a 9050 dentro do nosso container, tá? Então como é que a gente faz isso? 9050. Lado esquerdo aqui sempre é o seu host, 2 pontos, lado direito a máquina Docker. Então estou mapeando aqui, tá? Para fazer esse mapeamento, você tem que usar ali o "-p", tá? Já ia esquecendo aqui. Então "-p" de porta 9050 no meu computador, aponta para 9050 lá dentro do nosso container, ok? Pronto, agora é só dizer qual que é a imagem que eu quero rodar, né? Então vou colocar aqui ASR Santos /Horse test 2, tá? Como eu já tenho essa imagem na minha máquina, né? Porque eu acabei de fazer o build, ele tá na minha máquina aqui nos diretórios lá
do Docker. Então todo esse arquivo referente, né, toda a imagem desse Linux que eu criei, ele já está na minha máquina. Se eu não tivesse, né, se eu tivesse apagado essa imagem, ele iria lá no meu Docker Hub, baixar essa imagem e fazer a execução. Então se eu der um Enter agora, o que ele vai fazer? Ele vai tentar subir essa imagem para mim. Ó. Então, ó, subiu, não deu nenhum erro, esse ID aqui grandão significa, né, que ele subiu para mim. Se eu olhar agora no Docker for Desktop, olha só, ele subiu aqui um container, deixa eu ver aqui se ele vai atualizar. Ó, ele colocou um nome aqui, kind Curie, né, cur, né, e colocou aqui, ó, SR Santos barra é a minha imagem que eu acabei de subir, tá? Então eu não dei um nome para minha imagem, tá? Um apelido para ela, para o container, na verdade, não deu um apelido para o container, então ele subiu com o nome que ele criou ali, tá? Poderia ter colocado um nome qualquer ali, a gente tem um parâmetro para isso também dentro do Docker, tá? Então, o que acontece? Eu criei uma imagem, vamos recapitular, criei uma imagem, tá? Com os requisitos para rodar esse meu serviço Horse, copiei o arquivo lá dentro para essa imagem e criei agora um container utilizando lá o Docker Run. Tá? Então ele subiu para mim. Aqui tem alguns comandinhos básicos que você pode fazer, depois você olha a documentação. Docker Images, então ele vai mostrar as imagens que eu tenho aqui no meu computador. Então tenho aqui um repositório de imagens, então tem a minha, tem uma do Postgre e tem uma do Firebird, tá vendo? Eu posso também Docker PS, tá? Então ele vai listar os meus containers aí que estão no ar. Tá? Então um deles aqui, o que eu tenho agora é o Horse, ele está up, ou seja, ele está no ar. Tá? E aqui são as informações de porta. Então esse container ele está no ar, tá? Com esse nome aqui, ó, kind Curie aqui, certo? Depois a gente vai aprender a colocar um nominho aqui para identificar. E esse aqui é o container, é o ID desse container, tá? Então ele está rodando. Se eu tentar agora fazer, por exemplo, ó, vou colocar aqui num Windows, num Chrome, eu posso colocar aqui, ó, http // se não me falha a memória, o meu IP aqui, eu vou rodar o meu IP. Deixa eu ver se eu lembro aqui de cabeça, se eu não vou ter que colocar 172.16.0, acho que é 20.16.1, se não me falha a memória, porta 9050, e eu vou ter um cara lá dentro, ping, tá? Se não for, a gente coloca o IP correto aí, a gente dá uma verificada. Então, basicamente, se eu der um ping e tiver correto aqui o endereço, ele vai bater lá dentro do meu container, tá? Já dá para notar ali que eu coloquei o endereço incorreto, né? Então deixa eu colocar aqui, ó. O endereço tá incorreto lá. Vou fechar alguns chromes aqui, né, que eu tenho no ar, para reduzir um pouco a memória aqui. Vamos lá. Aqui. Não chegou lá porque eu coloquei provavelmente o IP errado, tá? Beleza, uma outra dica que a gente pode fazer, como a gente está mapeando, né, a porta 9050 aqui, basta a gente colocar, ó, provavelmente vai funcionar aqui com localhost, tá? Ó, localhost, então ele vai bater no meu IP do meu equipamento, tá? Do meu Windows 10, vai bater na porta 9050 e como está mapeada na rede do Docker, ele vai bater no ping lá dentro daquele Docker, tá? Então, ó, dá um Enter aqui. Você vai notar que ele deu um Pong, tá vendo? Então ele está funcionando. Vamos fazer algumas brincadeiras aqui, ó. Vou colocar um Docker, vou colocar aqui stop e o nome, né, o ID aqui da minha máquina, tá? Então Ctrl C aqui, ó, dei um Enter aqui, ele vai tentar parar o meu container, tá? Perfeito, ó. Não deu nenhum errinho, ele parou. Se eu for aqui, ó, eu sempre uso o Docker Desktop aqui, mais para monitorar, né, visualmente do que para qualquer coisa. Eu uso mais o comando aí mesmo.
Então você vai notar o seguinte, ele parou, tá vendo? Parou aqui o meu container, né? Então tá estopado aqui. Se eu tentar fazer agora novamente o ping, vou até abrir aqui numa outra aba só para dar um refresh, né? Ó, tá em branco. Se eu tentar aqui, ele não vai conseguir chegar porque a máquina tá parada lá, né? Ó lá, tá parado, certo? Se eu tentar agora fazer um start, aí, vou dar um enter, ele vai levantar novamente ali para mim a minha máquina, tá? Então pode demorar um pouquinho aí, depende, geralmente é extremamente rápido, né? Mas pode demorar um pouquinho porque eu estou gravando a aula, então o software de gravação de aula já deixa um pouquinho lento o equipamento, então por esse motivo ele demora um pouquinho mais, tá? Na hora que você estiver executando aí no seu equipamento, você vai ver que é extremamente rápido, tá? Então, ó, levantou, tá lá executando, tá vendo? Ó, bonitinho ali, porta 9050. Vou lá novamente, vou pingar de novo aqui, ó lá, pingou, então ele tá pronto, a minha imagem tá funcionando perfeitamente, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou usar aqui o comando docker stop para a gente fechar, né, colocar o ID aqui da nossa máquina, né? Você pode colocar o ID ou o nome dela, tá? Então a gente vai colocar um nome amigável agora. Ctrl C, máquina não, container, né? Então vamos lá, docker stop. Vamos esperar ele parar. A gente vai levantar um novo container baseado nessa imagem, só que a gente vai colocar um nome para ela, tá? Então vamos lá, ó. Beleza. Ele estopou para mim. Eu vou fazer agora o seguinte, né? Eu vou colocar aqui, ó, um ps-a, ele vai listar aqui todo mundo, e eu tenho todas as minhas imagens aqui, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou levantar um novo container, só que agora eu vou dar um nome para esse container, tá? Então eu vou usar aquele mesmo comando que a gente fez lá, o docker run, aqui, ó, e no lugar, né, eu vou colocar aqui um pouquinho antes, vou colocar aqui name, vou dar um nome, Adriano underline Horse, tá? Vou dar um enter aqui. Perdão, aqui é o seguinte, na verdade, né? Eu tô colocando ele na frente aqui do menos port, né? Então é óbvio que vai dar erro aqui. Então é menos name, o nome do container, e aqui menos p, né? Aqui, ó, tá? Dei um nome para ele, vou dar um enter. Ó, beleza. Foi mais rápido porque eu já tenho a imagem aqui, tá tudo certinho. Se eu der um docker ps-a, ele vai mostrar para mim aqui todos os containers, né? Então eu tenho aqui um que tá com esse ID, tá? O nome que foi criado automaticamente ali, kind courier, né? Courier. E aqui tem o novo que eu criei, ó, o novo container que está com o meu nome, ó, Adriano underline Horse, com o nome que eu defini. Por que isso é interessante, Adriano? Porque depois você pode fazer operações, né? Em vez, por exemplo, eu quero parar, né, a minha Docker. Em vez de ficar copiando e colando ali o ID, eu posso simplesmente fazer um docker stop e falar Adriano underline Horse. Tá? Então ele fica mais fácil aí da gente poder fazer operações com esse container, tá? Então eu nem mostrei para você, mas ele subiu e parou agora, né? Porque agora eu acabei de parar. Mas ó, eu tenho aqui agora dois containers, né? A mesma imagem, tá vendo? Mesma imagem com dois containers aqui no ar, né? Criados aqui, tá? Docker run -i -t. O nome do srv underline horse bin /bash. Aí, ó, coloquei o comando errado ali, ele vai negar para mim, tá? Então na verdade não tenho dois pontos ali, certo? Deixa eu só dar o comando de erro para mim aqui.
Perdão, eu tinha colocado aqui Docker Run, né? Mas não é, Docker exec, que é o Docker exec, -i, -t, nome do seu container, espaço, /bin /bash, tá? Então você vai notar, ó, que ele entrou aqui em modo root lá no meu container, tá? Então se eu der um clear aqui, eu estou rodando agora um terminal do Linux dentro do terminal aqui do Windows, tá? Então se eu der, por exemplo, um ls, ele vai mostrar todas as pastas que existem lá dentro desse terminal, desse container, tá? No container que eu criei agora há pouco. Então, por exemplo, eu quero saber se está tudo bem na pasta USR aqui onde está o meu servidor, tá? Então, por exemplo, eu posso entrar aqui USR, ó, tá aqui, se não me falha a memória, tá em SBIN, ó, eu tenho alguns arquivos aí dentro, tá? Não tá aqui dentro, né? Deixa eu só até olhar a minha receita aqui como é que tá, ó. Ele tá, na verdade, no SRBin Horse Test, exatamente, é isso aí mesmo. Então ele deve estar aqui, Horse Test, aqui, ó. Esse aqui é o meu projeto. Então esse aqui é meu servidor, tá? Então eu consigo dar ls, eu consigo fazer várias coisas, né? Se eu precisar de alguma configuração específica, eu estou dentro de um terminal no Linux que está rodando num container. Então posso fechar aqui, sair, né? Posso dar um ls, eu quero ver como é que está a pasta, etc. Se está faltando algum arquivo, né? Eu posso, por exemplo, rodar um comando de update na minha máquina Linux. Então apt update. Então posso dar um enter aqui, ó, ele está atualizando agora aquele container, aquela máquina Linux, né, aquele distribuição Linux está rodando dentro desse container. Ele está fazendo um update aí. Ah, preciso saber qual que é o IP, preciso saber alguma informação, qualquer coisa que eu precisar fazer, eu consigo trabalhar aí, conectar no terminal desse container, tá? Então se eu der um exit aqui, ó, ele vai voltar para o prompt do próprio Windows, tá? Então você percebe aqui, ó, tá vendo? E aí os comandos seguem normalmente. Então só recapitulando aqui rapidamente, ó, Docker exec -i -t, o nome do seu container, espaço, tá? Não tem os 2 pontos que eu falei inicialmente, não tem espaço, os 2 pontos é só espaço /bin /bash, tá? Se você tiver dúvida do comando exec, basta você fazer um -help aqui e ele vai mostrar o help deste comando run, né? Executa um comando em um container, tá vendo? E aí você pode ver aqui o que é o -d, o -e e assim sucessivamente. Então fica bem fácil, qualquer comando que você quiser saber, Docker, o nome do comando, vou pegar aqui por exemplo start, quais são os parâmetros do start, -help, dá um enter, ele vai puxar para você aí, vai mostrar quais são os parâmetros do comando start do Docker, ok? Então, ó, voltando lá na minha máquina, no meu container com Linux, né? Você vai notar que eu tô aqui, vou dar um clear, né? Eu entrei lá no container do Firebird. Então, ó, cd Firebird, eu sei que o Firebird está instalado aqui dentro. Eu tenho lá, por exemplo, um data. Lá dentro eu tenho os meus bancos de dados. Nesse caso aqui eu não tenho nenhum banco de dados instalado neste momento, tá? Poderia até usar um Docker cp, por exemplo, fazer cópia, tá? Tem na documentação também, e aí eu posso indicar qual que é o arquivo que eu quero copiar da minha máquina host para dentro do meu container. Ou seja, tem bastante coisa para você estudar, tem bastante informação aí sobre os containers em Docker, e são importantes aí nos dias de hoje, né? Principalmente para a gente diminuir aí as possibilidades de problemas nas nossas APIs e facilitar também a distribuição dos nossos serviços, né? Em Horse ou em qualquer outra tecnologia que você venha utilizar aí para compor, né? Para criar as suas APIs dos seus sistemas. Espero que você tenha gostado. Tá? A gente se vê numa próxima aula. Muito obrigado e até lá.